Bom dia, primeiro ano. Vamos lá, aula de artes, hein? Hoje daremos continuidade ao arcadismo, contexto histórico e características, só que agora é a parte 2 desse conteúdo, na página 64 do módulo. Na semana anterior, vimos a questão das origens e o contexto histórico, como estava a sociedade quando surgiu justamente o arcadismo. Hoje vamos entender um pouco sobre as características desse movimento, certo? Então, o arcadismo também recebe o nome de neoclassicismo. Por que esse nome neoclassicismo? Porque existe uma retomada dos valores do classicismo. Então, é como se fosse um novo classicismo. Então, existe uma admiração, um cortejo com a cultura greco-latina. Os autores desse movimento, eles criticavam a vida urbana. Então, os autores do arcadismo, eles têm um problema com viver em sociedade numa cidade. Por isso, existe um resgate da natureza. Eles buscam esse contato da natureza através de suas obras como um meio de alcançar o equilíbrio e ter uma vida feliz. Justamente por isso eles escolhem a Arcádia, que é justamente uma região pastoril da Grécia Antiga como local ideal para se viver. E de Arcádia veio o nome arcadismo, que é o nome dessa escola literária, desse movimento que nós estamos estudando. Então, arcadismo vem de Arcádia. Também recebe o nome de setecentismo, devido a estar no século XVIII, nos anos de 1700. Então, esses dois nomes que o arcadismo também recebe por esses motivos. E com o objetivo de fazer oposição ao movimento anterior, ao movimento do barroco, o arcadismo propõe algumas ideias, algumas palavras, alguns dizeres que justamente estão no latim, como vocês vão ver, fugere urbem, que significa fugir da cidade, já que na visão dos arcadistas, a cidade é o local de grandes tensões, de corrupção, de problemas, então eles deveriam fugir da cidade. Também temos o locus amoemus, que significa ter um lugar ameno. Então os autores deveriam buscar um lugar tranquilo para se viver, para que pudessem ter uma vida equilibrada e feliz. Além disso, nós vamos encontrar também o inutilia truncati, que significa cortar o inútil como uma forma de se viver. O carpe diem, que vocês já estão acostumados a ver em outros movimentos, que significa aproveitar a vida, aproveitar o momento devido à efemeridade da vida. E também o equilíbrio de ouro, que é justamente você saber equilibrar os valores da vida, a importância que as coisas têm para que você possa ter de fato uma vida feliz, ter uma existência equilibrada. Com base nessas ideias em latim, nós podemos formar assim as características do arcadismo, que temos como o bucolismo, que é justamente a valorização do ambiente campestre, de algo bucólico, o pastoralismo, que ocorre quando o autor ele assume o papel de um pastor de ovelhas e por isso ele adota pseudônimos, como veremos quando formos estudar os autores. Temos a exaltação da natureza como uma fonte de sabedoria em um lugar em que se tem equilíbrio e paz. Além disso, os autores também eles incluem figuras da mitologia dentro das suas obras, dentro das características das suas obras. Então, referências mitológicas é comum de serem encontradas em obras do arcadismo. E também temos a linguagem simples, que vai contra o barroco, em que a linguagem era rebuscada. Então, enquanto o barroco dificultava a compreensão da obra, o arcadismo facilita por utilizar uma linguagem de fácil compreensão, sem a utilização de figuras de linguagens e palavras que já estão em desuso. Fazendo o conflito entre o barroco e o arcadismo, nós podemos produzir a seguinte tabela. O barroco tinha ideais relacionados à contra-reforma, que era justamente o período em que o barroco aconteceu. Já o arcadismo reflete o iluminismo, que é o período em que o arcadismo ocorre. No barroco nós temos o conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então o autor fica dividido entre as coisas divinas e as coisas do homem. Já no arcadismo não, a figura do homem toma conta. Então nós temos a predominância do antropocentrismo, não temos mais esse conflito. No barroco nós temos o cristianismo sendo valorizado. Já no arcadismo é o paganismo. Enquanto o barroco nós temos um conflito de ideias, aquela coisa como que o autor não sabe muito o que escrever, ou como nós vimos com o autor Gregório de Matos, que uma hora deseja as coisas do mundo, outra hora pede perdão a Deus.
Já no arcadismo nós não temos esse conflito, nós temos o racionalismo. Como já foi dito, no barroco a linguagem é rebuscada, no arcadismo a linguagem já é mais simples. E o que nós temos de semelhança é a preferência pelo soneto e versos decassílabos. Então a semelhança entre o barroco e o arcadismo está na estrutura das obras. Porém, no assunto, na abordagem e no contexto social é totalmente diferente. São dois movimentos contrários. A atividade para casa, vocês têm duas páginas, página 70 e página 71. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, entre em contato comigo através do WhatsApp. E até amanhã com nossa aula de redação. Tchau, tchau.